Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. E na aula de hoje nós estamos trazendo para vocês mais um tema, sobre o assunto da ascensão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que acontece com a gente, o que a gente pode fazer depois que é alcançado o estado de ascensionado. Então, para quem vem acompanhando as minhas publicações sobre esse tema, já deve ter percebido que a ascensão é um benefício, é uma questão que todas as pessoas têm o direito de alcançar, só que vai depender do livre-arbítrio de cada um, vai depender da sua disposição em se autotransformar, na sua vontade de fazer práticas devocionais que aumentem a sua frequência de luz, mas de um modo geral, todas as pessoas, mesmo aquelas que nunca ouviram falar sobre ascensão, elas têm a possibilidade de alcançar a ascensão. Na verdade, todas as pessoas vão alcançar a ascensão. O que a gente não pode determinar é o período de tempo em que cada uma delas vai conseguir chegar nesse estado ascensionado. Mas a ascensão é um caminho que todas as pessoas um dia vão trilhar. E se você já tem interesse, se você já despertou para alguma coisa além da nossa terceira dimensão, fica muito mais fácil, porque você vai começar a buscar conhecimento, você vai começar a fazer pequenas transformações no seu dia a dia, pequenas transformações na sua maneira de viver, e isso vai começando a ancorar mais luz nos seus corpos materiais, nos seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Então isso ajuda muito na hora de você alcançar o seu estado ascensional. Muito bem, tudo isso a gente conversou nas aulas anteriores sobre esse tema. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre ascensionei, o que faço agora, Porque muita gente fala, nossa, se empenha no processo de ascensão. Pronto, aí depois de um período, que é individual, esse período é de cada um, é o tempo de cada um, a pessoa se depara com o seu estado ascensionado. Nossa, ascensionei. E agora? O que eu faço? Então, lembrando vocês, que muito antigamente mesmo, tá, gente? É assim, questão de muitos anos atrás mesmo. As pessoas, quando alcançavam a ascensão, que eram pouquíssimas pessoas, que estavam despertas para isso, quando elas alcançavam a ascensão, elas deixavam o corpo físico, tá? E por que isso acontecia? Acontecia isso porque naquela época, há muito tempo atrás, a vibração do planeta Terra estava muito baixa. O planeta Terra estava passando por aquela fase em que muitos espiritualistas denominam de Idade das Trevas, tá? O que isso representa? Representa um período em que a Terra esteve vibrando assim de uma forma muito baixa e passando por áreas na sua rota no universo, onde coincidia com o seu afastamento, tá, das regiões de luz. Então, a vibração do planeta Terra e dos seus habitantes naquelas ocasiões era muito baixa. Então, quando uma pessoa ascensionava, o corpo físico dessas pessoas não conseguia equalizar, absorver e manter essa frequência elevada de luz no seu corpo físico. Então a pessoa deixava o corpo físico, é o famoso desencarnar, tá? E continuava os seus trabalhos, os seus projetos nos planos sutis, tá? Só que isso mudou, tá? Graças a Deus que mudou, E graças a nós também pelo empenho, Isso mudou. E na atualidade, tá? De um tempo para cá, aconteceram várias modificações, A humanidade, de alguma forma, despertou,
para algo maior. Muitas pessoas têm se dedicado ao seu autoaprimoramento, têm se dedicado a elevar o seu consciente de luz, mesmo sem saber que está elevando o consciente de luz, né, gente? Às vezes uma atitude positiva, uma atitude benevolente, ela já aumenta o seu nível de luz, tá? São coisinhas do dia a dia que vão aumentando, assim, gradativamente o nosso coeficiente de luz. Nós também adentramos, né, dentro daquilo que os esoteristas, espiritualistas denominam de idade da luz, né, ou idade do ouro. O que é isso? É o nosso sistema solar que conseguiu adentrar o cinturão de fótons, que é uma região no universo extremamente iluminada, tá, com uma luz muito grande. Isso ajudou a elevar o coeficiente de luz do planeta, do nosso sistema solar como um todo. Então isso já facilita muito. E isso acaba produzindo aquilo que eles chamam de despertar em massa, tá? Então o que é o despertar em massa? São milhares de pessoas que de alguma forma sentem-se tocadas por algo maior. E aí começam a buscar, começam a se interessar por esses assuntos. Porque quando a pessoa está mergulhada, né, na escuridão, quando ela está mergulhada apenas e tão somente no ego-personalidade, ela não consegue perceber nada além da terceira dimensão. E quando a gente está um pouquinho mais desperto, a gente já começa a vislumbrar algumas coisinhas além da nossa vida material terrena de terceira dimensão daqui. Né? A gente já começa a ter um pequeno vislumbre de que não existe só isso aqui, existe algo mais do que isso aqui. E quando a gente começa a ter esse vislumbre de que existe algo a mais, é a nossa consciência começando vagarosamente a despertar desse sono profundo da ilusão, tá? Então, muita gente já está começando a ter esses pequenos vislumbres. Inclusive, tem uma aula aí no canal sobre esse tema que fala como que a gente pode perceber se nós estamos preparados para a ascensão. Né? É uma videoaula que entrou aí uns dias atrás. Essa videoaula, ela mostra para vocês como que a gente percebe se a gente está começando a despertar. Né? Tem até um pequeno questionário lá com umas 4 perguntinhas que são muito objetivas para mostrar para a gente se a gente está já despertando ou não. Mas enfim, depois que você já percebeu tudo isso, que você já descobriu que existe a possibilidade de você ascensionar, de você viver além dessa terceira dimensão, você vai se autotrabalhando. Então, todas essas videoaulas anteriores a esta mostram para você muitas dicas e muito passo a passo de como você poder alcançar o seu estado ascensionado. Muito bem. E aí você, num belo dia, você percebe que depois do seu trabalho de autoaperfeiçoamento, você descobre que você alcançou o estado ascensionado. E o que você vai fazer agora, né? Muito bem. Nesse momento, nesse período em que nós estamos vivendo, tá? É muito comum e é até muito benéfico as pessoas alcançarem o estado ascensionado, porque cada pessoa que ascensiona, acreditem, gente, cada pessoa que ascensiona no planeta ajuda o planeta inteiro a dar um passinho à frente na sua escalada evolutiva, tá? Então, olha a importância que nós temos como indivíduos de ajudar o planeta, a humanidade e os reinos da natureza a elevarem a sua consciência também. Então, nós somos parte do planeta, né, gente? O nosso corpo é composto de matéria planetária. Então, tudo aquilo que acontece com a gente reverbera também no planeta, né? Nos seres da natureza, nos elementais da natureza, nos reinos e tudo mais. Então, quando a gente ascensiona, qual deveria ser a nossa atitude? Né? Então, é o que a gente vai conversar hoje. Como viver no mundo sendo um ascenso? Muito bem.
Quando você ascensiona, você descobre, tá? Fisicamente, você mantém a mesma aparência, tá? Só que energeticamente, você já não é mais a mesma pessoa. Quando você chegou aqui no planeta, você chegou aqui vibrando numa frequência planetária de terceira dimensão, tá? Quando você ascensiona, você está carregando dentro do seu sistema físico, seu sistema biológico, uma frequência de quinta dimensão, tá? Essa frequência de quinta dimensão, a Terra já está começando a se preparar para isso. Inclusive tem alguns espiritualistas que já dizem que a Terra já vibra em quinta dimensão, né? Isso mostra que nós temos a Terra física e a Terra energética, né? Como se fosse a alma da Terra, né? Então essa alma da Terra, ela já vibra em quinta dimensão. Por isso que as pessoas que ascensionam nessa época atual conseguem permanecer encarnadas perfeitamente, vivendo a sua vida ascensionada aqui, tá? E como que a gente começa a se relacionar, né, como um ascenso no planeta Terra? Primeiro, que a sua consciência já vai despertar que existe algo além da terceira dimensão. E a sua maneira de interagir com o dia a dia, a sua maneira de interagir com as pessoas e com as situações, ela começa a ser uma interação voltada para a sua consciência de divina presença eu sou. Então você começa a perceber que você está vivendo no mundo, porém a sua tarefa aqui, ela é de auxiliar a evolução planetária, a evolução das pessoas, a evolução dos reinos da natureza. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos tendo as nossas obrigações terrenas para serem honradas, porque nós ainda estamos num planeta tridimensional, mas a gente começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que tem uma pessoa ascensionada que trabalha numa empresa, né? Vamos imaginar que pode ser a realidade de muita gente que esteja assistindo esta aula. Então vamos imaginar, a pessoa alcançou a consciência ascensionada, a pessoa trabalha numa empresa, né? E como que é o comportamento dessas pessoas, né? De uma pessoa ascensionada? Ela não vai trabalhar na empresa apenas para ter o salário no final do mês, como muita gente faz, né? Muita gente tem os seus trabalhos, mas é aquele trabalho que é obrigação, né? Ai, preciso pagar conta. Ai, preciso pagar boleto. Né? Ai, preciso pagar um aluguel, né? Aquela coisa assim pesada, né? O ascensionado, ele vai continuar tendo boleto para pagar, ele vai continuar tendo conta para pagar, ele vai continuar tendo aluguel, ele vai continuar tendo tudo isso. Mas a maneira como ele vai encarar isso é que faz a diferença, tá? Em primeiro lugar, ele vai começar a agradecer o emprego que ele tem. Porque o emprego que ele tem não é só para ele ganhar o salário no final do mês. É para ele exercitar as potencialidades que a divina presença eu sou tem para se expressar através da parte humana. Olha a diferença, gente. Você não está lá para trabalhar pensando que o chefe é ruim e que você quer o seu salário no fim do mês. Você não está com essa consciência pobre, essa consciência egóica. Você está lá sabendo que aquele trabalho que você desempenha, aquela função que você desempenha, é uma maneira da sua divina presença eu sou canalizar através da sua parte humana as virtudes que ela tem. Isso faz toda a diferença. Isso modifica tudo, gente. Tudo. Estou dando um exemplo assim básico, tá? Mas isso vocês podem aplicar em todas as áreas da vida de vocês. Aí o ascenso vai pagar um boleto, por exemplo. Ele vai pagar o boleto, ele não vai pagar o boleto com raiva. Ele não vai pagar o boleto com aquele sentimento de exploração. Ele vai pagar o boleto agradecendo, porque a divina presença eu sou dele colocou na mão dele condições para ele ter o dinheiro e pagar o boleto. Ele vai agradecer a pessoa que vai receber
o pagamento, porque ela vai dar a ele algo que ele comprou ou algo que ele se beneficiou. Olha a consciência, gente, como ela muda. Ela muda de um lado unilateral, onde o ego só quer ganhar, para uma consciência de mão dupla, onde você ganha e você promove ganho para o outro também. Tá, gente? Então, a consciência de um ascensionado, ela muda todo o contexto da área onde ele vive, muda o contexto do lugar onde ele trabalha, muda o contexto do relacionamento que ele tem com as pessoas, seja na família, sejam interpessoais, muda tudo. E aí, gente, a energia de um ascenso, ela consegue transformar as pessoas que estão perto. Sem imposição, viu, gente? Um ascenso não impõe nada. Ele simplesmente irradia, é diferente. Irradiar é você levar de uma forma natural a tua energia para o bem do próximo. Impor é do ego. O ego quer impor a força. Então, o ascensionado, ele não atua mais baseado no ego. O ascensionado, ele atua mediante a consciência da divina presença eu sou. E um ascensionado, ele é muito assessorado, tá, gente? Quando a gente ascensiona, né, quando as pessoas ascensionam, a gente recebe muita ajuda, muito auxílio dos planos superiores. Exatamente por quê? Porque nós agora, né, fazemos parte daqueles seres que estão aqui para contribuir com a evolução do planeta, com a evolução das pessoas, da evolução como um todo, né? Eu falo assim, nós conseguimos fazer tudo isso, mas é para mostrar para vocês que vocês também são capazes de tudo isso, né? Na verdade, todos nós somos capazes de tudo isso, né? Quando você tem pessoas ascensionadas que estão atuando, né, no trabalho, nos serviços sociais e tudo mais, quando a gente tem esse tipo de consciência, a evolução planetária, ela se transforma e ela consegue ser alcançada com mais rapidez do que se não houvessem pessoas com a consciência ascensionada, tá? Existem centenas de pessoas ascensionadas já no planeta, atuando, vivendo de uma forma maravilhosa, tá? E a gente só consegue perceber isso depois que a gente já tem um pouquinho de conhecimento do que é a ascensão e qual é a característica que um ascenso demonstra, tá? Então, se a gente está muito mergulhada no ego personalidade, a gente não consegue perceber. Às vezes você está trabalhando e tem um ascenso do teu lado trabalhando e você não consegue perceber. Porque o ascensionado nunca vai falar que ele é ascensionado. Eu já expliquei isso na aula passada. Então, quem perdeu a aula passada, dá um pulinho lá, que eu explico por que o ascensionado nunca vai te dizer que é ascensionado. E aí, gente, nós podemos estar rodeados de pessoas já com uma frequência vibratória quase de quinta dimensão, que estão sendo uma bênção no planeta. Então, cada pessoa que ascensiona é uma bênção para todas as pessoas que ela mantém contato e para o planeta de um modo geral, tá? E aí, gente, como que a gente vai vivendo a nossa vida, né? Quando a gente alcança o estado ascensionado. Você vai vivendo a sua vida de uma forma que tudo aquilo que você fizer, você está fazendo em prol do todo. Você fica feliz com pequenas atitudes que você faz, porque você sabe que aquilo vai reverberar de uma forma tão positiva que você vai conseguir despertar alguma coisinha, alguma centelhazinha divina dentro do próximo, tá? Então é assim que um ascensionado vive no mundo depois que ele alcança esse estado ascensionado. Ele continua tendo, aparentemente, né, todas as situações que uma pessoa não ascensionada tem, porém, ele tem uma característica fantástica, que chama-se liberdade. Ele sabe que ele está nesse mundo
vivendo sobre as leis e sobre as regras de um planeta tridimensional, mas ele não é daqui. Ele sabe que a sua origem é em dimensões superiores e que aqui ele está apenas e unicamente para promover um bem maior, para promover o despertar da consciência das pessoas que estão à sua volta, o despertar da consciência do próprio planeta, tá? É uma libertação assim, sem palavras, só alcançando o estado ascensionado para poder entender na sua plenitude o que é isso. A gente tem uma ideia, né? A gente tem uma noção daquilo que os mestres ascensionados nos orientam, nos dizem, mas para sentir plenamente, só alcançando mesmo o estado ascensionado, tá? Então, gente, eu deixo vocês com essa reflexão muito profunda, muito enriquecedora, tá? E, logicamente, com as bênçãos da Divina Presença Eu Sou de cada um, tá, gente? Então, gratidão pela sintonia, gratidão por você estar no canal, por você estar acompanhando as videoaulas. Se você já é inscrito, gratidão novamente. Se você ainda não é, eu aproveito e faço o convite. Se esses assuntos estão te agradando, se estão te fazendo bem, se tem a ver com você, eu te convido a se inscrever no canal, ficar por dentro de todas as videoaulas que estão aí e das próximas que vão chegar, tá bom? Gente, gratidão mais uma vez pela sua sintonia, pela sua presença e até a nossa próxima oportunidade.